Olá, está no ar o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Para nós é sempre motivo de muita alegria receber a sua audiência e a sua companhia, para falar de assuntos importantes, assuntos que refletem diretamente na sua vida. No programa de hoje nós vamos falar sobre a balneabilidade das praias da Grande Vitória. Infelizmente, há pouco tempo, praias que antes eram próprias se tornaram impróprias. Verdade. Praia da Costa, lá em Vila Velha, Praia de Itapuã, também em Vila Velha, alguns pontos de Camburi, que antes eram próprias, já não estão mais. O que a administração pública municipal está fazendo, desses dois municípios em específico, está fazendo para reverter essa situação? Eu converso com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zuen, e também o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Jader Miltski. Eles falam sobre como está o trabalho para reverter essa situação e também, principalmente, o que gerou, o que aconteceu para que chegasse a esse ponto. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está no ar. Bom, e o nosso entrevistado de hoje para falar sobre esse assunto, sobre as condições das praias, começando lá por Vila Velha, é o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Jader Miltski. Secretário, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, para fazer os esclarecimentos que a população precisa, Estou à sua disposição para responder todas as perguntas que forem necessárias. Tá certo, a gente que agradece, secretário, a disponibilidade, o senhor estar conosco, para falar, infelizmente, sobre esse assunto que, de certa forma, até chocou um pouco a população, em especial lá de Vila Velha. A gente até começa o programa falando sobre o município de Vila Velha, porque Vila Velha sempre funcionou como uma alternativa para até mesmo moradores de Vitória, que já sabiam da poluição exagerada da praia de Camburi, que não é uma coisa nova, secretário? Camburi, infelizmente, já sofre com isso há muito tempo. Agora, Vila Velha chocou um pouco os moradores, Mesmo sabendo que a nossa Bahia recebe esgoto, isso não é novidade para ninguém, infelizmente. Ainda nós vamos falar um pouquinho também durante o programa, sobre o que tem sido feito, o que a prefeitura tem feito, mas a princípio, vamos falar um pouco sobre os pontos ali que estão impróprios, Quais são hoje os pontos que estão impróprios para banho lá nas praias de Vila Velha? Bom, os pontos impróprios hoje são a praia de Itapuã, na localidade chamada de Beverly Hills, na Praia da Costa, justamente em frente à Avenida Champanhar, na Praia do Libanês, próximo já ao Clube Libanês. E tradicionalmente, infelizmente, você tem a Praia do Ribeiro, a prainha do centro de Vila Velha, que são pontos como a Foz do Rio Jucu, que também é outro ponto que rotineiramente ele é impróprio. O que foi novidade realmente são esses pontos como Itapuã, Beverly Hills, Praia da Costa, Champanhar e Libanês, próximo ao Clube Libanês. Esses pontos, como o senhor falou, secretário, são novidade e chocaram muito. Eu mesmo moro ali próximo, sou morador de Vila Velha, moro ali na praia de Itapuã e meus vizinhos, as pessoas que me conhecem, me abordaram nossa gente, mas que espanto, Porque, inclusive, tem tido até uma movimentação que as pessoas que frequentam as praias não têm respeitado muito as placas de proibido, secretário? É verdade. Agora sim, nós temos que contextualizar e entender o que aconteceu nas semanas que antecederam a mudança da categoria de balneabilidade de próprio para impróprio. Com certeza. Vamos lá, secretário, explique para nós, então, quais foram esses... O que aconteceu, O que houve? Bom, as coletas das amostras são feitas semanalmente, toda segunda-feira. Os resultados dessa análise normalmente saem entre quinta e sexta-feira e são liberados na semana subsequente pela Agência Estadual de Recursos Hídricos. A coleta do dia 1º de fevereiro foi que mais nos chamou a atenção em razão dos elevados índices de contaminação. A coleta do dia 15 de fevereiro também manteve esses índices elevados, mas já com a melhora nos números, ou seja, uma queda na quantidade de contaminação nas amostras. Na coleta do dia 22 de fevereiro, manteve-se ainda a condição de impróprio, mas com uma nova diminuição nesses valores. Então, se a gente coloca essas informações num gráfico, você vai ter uma curva descendente e, consequentemente, uma melhora na condição de balneabilidade desses pontos. Só que ainda não nos leva à condição de mudar de impróprio para próprio. Nós temos que aguardar agora ainda mais 2 análises para poder fechar um ciclo de 5 análises e aí sim poder mudar a condição, caso possível, de impróprio para próprio. Agora a gente tem que fazer também uma busca de informações relacionadas ao que antecedeu
em termos de condições climáticas ao dia 1º de fevereiro. A gente tem que lembrar que nós tivemos um mês de dezembro com longa estiagem, ou seja, mês de dezembro praticamente não choveu absolutamente nada. Tivemos mais 2 semanas da primeira quinzena de janeiro também sem chuva nenhuma. Essa condição de estiagem, ela propicia que, em especial, os canais, e aí não só de Vila Velha, mas o sistema de lagoas na Serra, por exemplo. Vitória, as pessoas têm que lembrar que também tem canais. Vitória tem os seus canais todos já envelopados, fechados, mas eles estão lá, eles existem, que cortam o Leitão da Silva, Bento Ferreira e assim por diante. Vila Velha também tem um sistema de canais que são mais de 70 quilômetros de canais. Os canais de Vila Velha, eles não possuem uma queda, eles estão numa cota zero, eles estão no nível plano e abaixo do nível do mar. Então, o esgoto lançado nesses canais, em momentos de grande estiagem, ele fica sem movimentação, a não ser o regime de maré, da maré na sua cheia, que adentra nos canais. Só que no canal Guaranhuns, por exemplo, em razão das comportas que existem para evitar os alagamentos, você não tem o movimento da maré que entra no canal Guaranhuns, por exemplo, que é o que acontece no canal da Costa, Marinho. Então, o que ocorreu? Ocorreu um acúmulo muito grande de efluentes não tratados nos canais, nas redes coletoras, e isso não só em Vila Velha, em todos os municípios da região metropolitana, mas o telespectador tem que lembrar também que o Rio Jucu, ele nasce em Domingos Martins, Marechal Floriano, e vem descendo também, trazendo todos os efluentes. A sede do município de Marechal Floriano não tem sistema de tratamento de esgoto. O município de Domingos Martins, sua sede, não tem 100% tratamento de esgoto. A sede do município de Viana, idem, também não tem tratamento de esgoto. O rio Formate, que passa por Viana, pedaço de Cariacica, deságua no rio Jucu, carrega também um grande volume de esgoto. Então, você tem que ver que esse esgoto todo ele desce e se junta também ao de Vila Velha do canal Guaranhuns. Sim. Essa mesma situação ela ocorre no rio Santa Maria, que desemboca na foz da Baía de Vitória. Você tem no sistema de lagoas da Serra, que levam suas águas ao mar através do rio Jacaraípe. Sim. Bom, a partir da segunda quinzena de janeiro, nós tivemos praticamente que 8 a 10 dias ininterruptos de chuva. Esse volume de água, o que ele provocou? Ele provocou um movimento natural de carreamento de todos esses efluentes simultaneamente ao mar. E ainda por cima se encontra com aquele miniciclone que passou na costa capixaba, que fez com que fortes correntes marítimas fossem levadas no sentido sul-norte. Aí então você tem a foz do rio Jucu, que teve todo o seu carreamento na direção ao norte, pegando então justamente as praias de Itapuã, Praia da Costa e aí toda a Baía de Vitória. Isso tudo somado aos demais cursos d'água que desembocam na região metropolitana, então, não só Rio Jucu. Para o telespectador entender assim, um pouco esse processo, ou seja, segundo a sua explicação, com o acúmulo, né, desses rejeitos, né, que já foram sendo depositados aí nos rios que desembocam na Baía de Vitória, e também com esse miniciclone que passou pelo litoral, né, pela costa, esses, digamos assim, essa poluição, né, sedimentos chegaram também a pontos que antes não estavam. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. De forma mais simples para o telespectador entender. Exatamente. Então você, em Vila Velha, o Rio Jucu, além de receber a contribuição do canal de Guaranhuns, ainda tem todo o canal do Congo que corta a região da Grande Terra Vermelha e desemboca na foz do Rio Jucu também. E passou por toda essa situação. Você tem ali aproximadamente 60 mil habitantes só na região da Grande Terra Vermelha. Então, é uma conjugação de fatores. São vários fatores que acabaram levando a essa situação, né? Agora, o cenário do Estado do Espírito Santo em relação ao tratamento de esgoto, ele é positivo. Bom, secretário, nós vamos falar sobre isso realmente no próximo bloco, né? Vamos conversar um pouco sobre o que o governo do Estado e as prefeituras têm feito, né? A Prefeitura Especial de Vila Velha tem feito para minimizar essa situação e melhorar, né, as condições aí das praias mesmo da Grande Vitória. Não sai daí, nós vamos para um rápido intervalo, o programa Jogo Limpo já volta com o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Jader Milkski. Não sai daí.
Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV e a gente continua conversando sobre esse assunto, né? A condição das praias da Grande Vitória. Nós conversamos agora com o secretário de Meio Ambiente de Vila Velha, Jader Miltke, e ele já nos contou um pouco no bloco anterior, né, secretário, sobre como as praias de Vila Velha chegaram a essa situação, né? Praias que até então estavam aí lotadas de turistas, aliás, ainda estão, porque muitos não estão seguindo a regra, né, da proibição, né, das placas de proibição de balneabilidade, né, são impróprias para banho. Mas que com essa condição, né, de estarem poluídas, de estarem realmente impróprias. O que a Prefeitura de Vila Velha, em especial, tem feito, secretário, em parceria até mesmo com o Governo do Estado, para reverter essa situação? Bem, desde janeiro de 2013, quando iniciou-se a administração do prefeito Rodney Miranda, nós iniciamos um trabalho de forte parceria com a CESAM, sociedade civil organizada através das associações de moradores da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, Ministério Público e com vocês, a imprensa. O cenário de Vila Velha conta hoje com 54% de cobertura de rede coletora de esgoto e conta com 80% de adesão dos domicílios nessa rede coletora. O que não ocorria quando iniciamos em janeiro de 2013. Em janeiro de 2013, essa rede coletora ela tinha 30% de adesão. Então nós tivemos um salto aí, praticamente que triplicamos a quantidade de domicílios ligados na rede coletora de esgoto. Agora, nós precisamos que os moradores de bairros como Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, onde você tem 100% das suas ruas com rede coletora de esgoto disponível, façam sua ligação. Nem todos fizeram. Então, a gente precisa muito do apoio de vocês, a imprensa, e a conscientização dos moradores para que façam a ligação. A outra notícia boa é que Vila Velha ela também conta com uma rede de cobertura que está acima da média nacional e vai ficar muito acima em razão da parceria público-privada que vai ser firmada entre CESAM e empresa privada ganhadora de um processo de licitação que venha assumir o serviço de esgoto no município e venha assumir investimentos de praticamente na ordem de 400 milhões de reais. O governo do estado, através da CESAM, vai entrar também com praticamente mais 400 milhões de reais de investimento, perfazendo assim 800 milhões de reais de investimento em tratamento de esgoto em Vila Velha. Vão ser quase 700 quilômetros de rede coletora de esgoto. Então o cenário é muito positivo. Esse é um trabalho de parceria de Prefeitura, Governo do Estado e CESAM. Agora a gente precisa muito da conscientização dos moradores e de vocês, a imprensa, para poder mostrar para a população que ela tem que fazer a ligação na rede coletora de esgoto. Ou seja, secretário, não basta somente o poder público tomar a iniciativa, né? É preciso sim que o morador, né, que o cidadão também cumpra o seu dever, na verdade. Exatamente. A rede já está aí, né, como o senhor já disse, já está pronta, está disponível. Os moradores também têm que fazer a sua ligação e parar de colocar esgoto, né, na nossa Baía de Vitória. Ou seja, nós não podemos sempre colocar toda a culpa, né, toda a responsabilidade no poder público. Todos nós temos responsabilidade. O esgoto está aí sendo colocado na Bahia há muito tempo, na verdade, secretário? Então, exatamente. A iniciativa tem que ser de todos, né? O poder público tem a sua responsabilidade, a sua culpa, sim, mas a população também tem. Então, todos têm que se unir para resolver esse problema. Secretário, quero te agradecer muito por essa entrevista, né? Falando um pouco das condições aí das praias de Vila Velha, né? Essa situação que nós falamos um pouco agora há pouco, infelizmente, praias que antes eram próprias, agora não estão mais próprias. Mas nós esperamos que essa situação se reverta, né? E logo, logo, todos poderão tomar banho aí nas praias da Grande Vitória, praias de Vila Velha, muito em breve, não é isso? Muito obrigado pela sua participação, viu, secretário? Agradeço pelo espaço. Um grande abraço. Amigo. E continuando o nosso programa de hoje, falando um pouco sobre a balneabilidade das praias da Grande Vitória, a gente conversa agora com o secretário de Meio Ambiente do município de Vitória, Luiz Emanuel Zoen. Secretário, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né? À disposição. Prazer é nosso receber o senhor. Obrigado, infelizmente, para falar de um assunto, né, eu falava isso até agora há pouco com o secretário Jader, lá de Vila Velha, que um assunto, infelizmente, não é tão agradável assim, né, secretário? As praias, que são, querendo ou não, uma forma de lazer da população, né, da nossa população, principalmente aqui do litoral do Espírito Santo, estão numa situação não muito boa, né? Vila Velha, inclusive, passa por uma situação complicada. Nós conversamos um pouquinho no bloco anterior com o secretário de lá. Agora, falando um pouco das praias de Vitória, secretário, eu queria que o senhor apresentasse para a gente como estão as condições. Camburi
já é uma situação antiga, né, de não estar própria para banho, estar imprópria, né? Piorou essa situação nos últimos tempos? Bom, Fabiano, primeiro eu vou começar pelo fim. Você disse algo importante, porque Camburi, ela sempre esteve, na verdade, dentro do seu conjunto. Nós temos 9 pontos onde regularmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz exame de vulnerabilidade. Isso faz há 15 anos. Tá? Então, Vitória é o único município que faz regularmente exame de vulnerabilidade e que oferta da publicidade disso semanalmente. Preciso deixar claro isso. Tudo que está acontecendo agora foi desencadeado por conta da nossa disposição em colocar luz sobre um problema que não é agora, que não começou hoje. Ele é antigo, como você colocou. Eu gosto muito de uma frase, Fabiano, que diz o seguinte: nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois. É verdade. Então, ainda que haja um problema gravíssimo para ser resolvido, ainda bem que a gente tem a oportunidade de colocar isso à mostra e chamar a atenção das pessoas, da população e dos organismos de controle ambiental e de todas as empresas que lidam com a questão da poluição, nesse caso a poluição, o esgoto, que invariavelmente está aí nas páginas de jornais, por um motivo ou por outro, assolando os nossos balneários, os nossos manguezais. E é importante frisar que Vitória não joga esgoto no mar de ninguém. Nesse caso em particular, nós somos a vítima. E eu sou secretário municipal de Meio Ambiente de Vitória. Não posso tergiversar sobre isso. Tampouco posso contemporizar, quando na verdade o que eu tenho para construir é uma missão que envolve o ambiente como um todo. E esse ambiente como um todo, ele não pode ser dissociado de ninguém. O ar que nós respiramos aqui, ele não está restrito a uma redoma feita em Vitória. Assim como o mar de Vitória não está cartografado para o município de Vitória. O nosso ambiente ele é planetário. Cada qual cuidando do seu pedaço, do seu perímetro, nós podemos construir um ambiente muito melhor. Essa é a tarefa do gestor público e, naturalmente, no caso de Vitória, da região metropolitana de Vitória. Então, sim, Vitória foi pega 4 semanas atrás, com um exame de vulnerabilidade que fugiu da nossa série histórica. Nós nunca havíamos encontrado todos os 9 pontos de Camburi impróprio para banho. Mas qual é o fenômeno? Não, isso pode acontecer. Eu venho estudando sobre isso com muita regularidade e as empresas que fazem exame de vulnerabilidade, todas elas são unânimes. Isso pode acontecer. Uma vulnerabilidade de uma praia como Camburi pode mudar em minutos. Você tem uma camada mais superficial de água, onde normalmente se assentam melhor as bactérias, os coliformes fecais ou coliformes termotolerantes. Por quê? Porque são bactérias que vivem em organismos vivos, quentes. Então o melhor ambiente para ela é ficar numa superfície como a da água, onde o calor é de 40 graus, 35 graus, normalmente como é a nossa temperatura. Um ambiente mais propício para a proliferação dessas bactérias. Exatamente. Mesmo, Fabiano, um churrasco que se possa fazer na beira da praia, na areia, se você deixar cair um pedaço de maçã, uma bactéria como essa ali, ela vive, ela sobrevive, tá certo? Num pedaço de carne, na areia, em qualquer canto. Então, não é... Eu ouvi uma declaração de uma empresária do ramo, de consultas de vulnerabilidade, que me disse assim: Luiz, há 2 anos atrás eu fui na Bacutia, uma das praias mais famosas do Espírito Santo, fiz exame de vulnerabilidade 2 vezes seguidas. Deu mais de 4.000 coliforme fecal por cada 100 ml de amostra coletada. É muita coisa. O problema do esgoto, ele não pode ser tratado de maneira hipócrita. Porque tem um discurso fácil, que não é verdadeiro, é uma mentira oficial. Vitória tem 100% de esgoto tratado. Isso não é verdade. A cobertura da rede Cezan em Vitória hoje atinge 88%. Vitória é o município que mais contribui disparado em relação aos outros municípios com a arrecadação da Cezan. Nós somos o município que mais paga taxa de esgoto, naturalmente porque somos o município que mais trabalhou para fazer com que seus munícipes se liguem à rede da Cezan, à rede de coleta da Cezan. Nós temos hoje 72% dos imóveis residenciais ou comerciais de Vitória ligados à rede. Estamos trabalhando muito para evoluir e trabalhamos com dados que são fornecidos pela Cezan. Sem eles nós não podemos trabalhar.
Tá certo. Secretário, a gente vai só para um rápido intervalo. Na volta nós vamos continuar conversando um pouco mais Pois sobre essa situação, né? Sobre como que chegou a esse ponto. O senhor tem feito esse resgate, está fazendo esse resgate, né? De como aconteceu, do que houve, né? Por quê, né? Que essa situação chegou a esse ponto. E nós vamos continuar conversando com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zoen, no próximo bloco. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já está de volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV e a gente continua conversando com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Luiz Emanuel Zoen. Ele que já nos falou um pouquinho mais no bloco anterior sobre como chegamos a esse ponto, né, secretário? Sim. Como que Vitória chegou a essa situação? E o senhor falava no bloco anterior, quando terminamos o bloco anterior, a contribuição de Vitória para que nós não tivéssemos esse problema nas praias, não é isso? Vou lhe dar um exemplo, Fabiano, e os ouvintes, os telespectadores. Na verdade, nos últimos 2 anos, Vitória deixou de emitir menos 2 milhões de litros de esgoto por dia. Ou seja, nós temos um trabalho extraordinário feito com a ajuda luxuosa da CESAM. É preciso entender isso. Quando eu falo sobre tudo isso, é porque eu preciso colocar a luz sobre um problema que não é só nosso, é de todos, e a responsabilidade é para todos. É da população, né? É da população em geral e dos órgãos que têm responsabilidade com isso. A CESAM, muito particularmente, é a mais responsável por tudo isso. É o mais importante organismo para solucionar esses problemas. Por quê? Quando eu digo que Vitória tem 72% das suas ligações feitas à rede CESAM, eu posso afirmar que Vila Velha tem menos de 50%. Quem pode construir a solução para o problema de Vila Velha é a CESAM. Quem pode construir as soluções para os problemas de Serra, que joga esgoto diretamente no Mar de Camburi, lá no ponto 1 dos efluentes da Vale, é a CESAM. Quem pode ajudar a Cariacica a resolver seus problemas é a CESAM. Cariacica contribui com um esgotamento muito grande que vai chegar até os nossos manguezais. Não estou falando só de problema com o nosso mar, não. Nós temos muito mais riqueza natural marinha do que só o mar. E os nossos manguezais? Você sabia que as panelas de barros capixaba, o elemento que tinge as panelas e a impermeabiliza, nasce dentro dos manguezais? Ou seja, nossa principal arma cultural, nosso principal modelo cultural, nosso símbolo da cultura, ele depende dos manguezais. Então, assim, nós precisamos mais do que nunca construir uma condição de consciência coletiva, ampla, né, metropolitana, e aí tem uma questão política, porque a região metropolitana não se organiza. Ela não se coloca para além dos seus detalhes que são forjados ao longo da história, dentro de gabinetes. Na prática, ela não funciona. Então, nós precisamos organizar isso. Agora, isso é uma tarefa dos políticos. Com certeza. Agora, secretário, em relação a esse ponto, né, em relação ali a Camburi, né, o senhor disse que antes eram poucos pontos que estavam impróprios, agora temos mais pontos impróprios para banho, é isso? Semana passada, por exemplo, Fabiano, o exame de balneabilidade, ele diminuiu assintosamente, clareou a água. Eu até brinquei dizendo que nós temos aqui águas caribenhas e alguns querem criar um ambiente desfavorável por conta disso. Não é verdadeiro, é porque é verdade. Aquela água que estava lá com 2.400 unidades de coliforme fecal por cada 100 ml coletado, simplesmente ela mudou de uma noite para o dia. E aí tem explicação científica para isso. As pessoas às vezes assim, estão agredindo nossa inteligência. Não, as pessoas não deixam de ser inteligência, elas não têm informação. E a nossa tarefa é dar informação para as pessoas. Então, o movimento da maré, de alta para baixo, de acordo com a Lua, ela pode restringir ali de uma hora para outra, a qualquer minuto, uma camada de água que se modifica, que se troca com muita rapidez dentro da Baía de Vitória. Então, aquela água que estava muito poluída, essa semana que passou, ficou super despoluída. Por que você então, Luiz Emanuel, não autorizou a colocar placas de própria para banho? Eu nunca disse que a praia estava própria para banho, eu disse que ela está imprópria. Tanto assim que todas as placas de balneabilidade estão lá impróprias. O site da prefeitura mostra lá, imprópria para banho, todos os pontos. Por quê? Porque pela resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, resolução federal, lei federal, nós precisamos garantir, para ter segurança que a água ficou boa, que aquele exame que aconteceu semana passada, ele se repita nessa semana, na próxima. E na quarta semana, a se repetir isso, a se estabilizar o nível de coliforme fecal para baixo daquilo que é permitido, né? Aí sim a gente pode liberar a praia para banho. Agora, quais outros pontos de Vitória, secretário, que também sofrem com esse problema? Outras praias de Vitória que também estão passando por a mesma situação? Todas as praias sofrem. Todas? O litoral de Vitória, na verdade, ele é o ponto de onde chega as correntes marinhas.
Se você observar as praias de Vila Velha, é mar aberto, né? Em toda a sua extensão. A mesma coisa na Serra. Mas Vitória não, Vitória é uma bacia. Camburi e as praias de Curva da Jurema, exceção dali do Boi do Frade ficam na ponta, as restantes, elas estão todas elas incubadas, elas estão dentro de um cubo. Então, naturalmente, isso facilita com que tudo que acontece no entorno, no mar, chegue até nossa Bahia. Por isso que nós somos vítimas, entre aspas, desse despejo de esgoto pelos outros municípios. Daqui não sai nada para lá, mas aqui tudo chega que vem de lá. Né? Então, assim, a responsabilidade do município de Vitória é enorme em continuar fazendo e trabalhando para que as pessoas que não se ligaram à rede coletora se liguem. Mas também não vamos deixar de chamar a atenção para que Serra, Cariacica e Vila Velha dê a sua particular contribuição para que a capital dos capixabas possa ter de verdade a praia que todos nós merecemos. Com certeza. E, secretário, em relação até mudando um pouquinho, mas ainda falando de poluição, né? Vitória especificamente está passando por uma situação muito complicada em relação ao pó preto, né? Falando ainda também da poluição, porque há pouco tempo a gente teve uma declaração aí da empresa, né, que é talvez uma das maiores poluidoras aí da nossa Bahia, que as nossas areias são monazíticas. Como o secretário acompanha essa situação nesse ponto especificamente? Olha, nós entregamos à cidade de Vitória semana passada uma análise técnica, científica inquestionável. Nós fizemos uma análise no laboratório da Universidade Federal do Espírito Santo, laboratório LabPetro, que nos mostrou, através de um exame chamado espectrometria por absorção atômica, o que há de mais tecnologicamente moderno na América Latina, que a areia que nós coletamos na Ilha do Boi, ela tem 13% de minério por amostra, 9% numa situação parecida na Curva da Jurema, porque as areias, na verdade, elas têm os mesmos componentes minerais. Mas quando você pega 13% aqui, 9% aqui, o que você avalia? Tem mais aqui do que aqui. Mas o que é pior, aqui na Ilha do Boi, tem 5 vezes mais pó de minério do que na Curva da Jurema. E tem 10 vezes mais manganês do que na Curva da Jurema. O manganês é um elemento que a própria Vale diz que aonde ela tem jazida mineral e ela faz a extração, tem 40% pelo menos de manganês. Ou seja, nós provamos que o DNA do pó preto, ele tem corpo, ele é vindo do Complexo Tubarão. Ou seja, ali realmente está vendo esse pó preto que a gente respira e que também está nas nossas praias, né? Nós fizemos a mesma análise de um pó que nós recolhemos na casa do promotor Leonardo Costa Barreto, na Ilha do Boi, e essa análise deu um número surpreendente, para além do que nós imaginávamos, 31,5% de pó de minério. Um pó que chega na residência do promotor, como chega na casa de todos os moradores de Vitória. Infelizmente, né, secretário? Infelizmente. E a gente espera que essa situação se reverta realmente, né, aos poucos. É o que a população espera, né, secretário, de verdade, em relação ao pó preto, em relação ao esgoto, em relação ao nosso meio ambiente, né? Nosso meio ambiente não merece... Ao manguezal, à pesca predatória, a tudo que acontece de ruim ao nosso redor. É verdade. Nossa população precisa abrir o olho, né, e realmente contribuir também para que a situação não fique desse jeito que está. Secretário, muito obrigado pela sua entrevista. Quero Obrigado, te agradecer. Fabiano. Foi um prazer recebê-lo aqui, falar um pouquinho sobre a questão do meio ambiente aqui no município de Vitória. Tá bom? Prazer muito todo obrigado, nosso. Um grande Obrigado, abraço. querido. Viu? E a gente encerra por aqui o programa Jogo Limpo de hoje. Quero agradecer a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, aqui na Imagem TV. Com 2 reprises diárias, às 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.